Eu agradeço ao Paulo pelo convite que ele me fez. Estou imensamente agradecida. Muito obrigada pela oportunidade de luz. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Eis-me aqui, Senhor, a tua serva. Que seja possível trabalhar em nome de Jesus e que os bons espíritos estejam conosco, unidos todos em pensamentos e em sentimentos elevados. Que eu possa contar com o mentor Erasmo Gurgel em mais este trabalho edificante e que possamos todos nós vibrarmos por Jesus, recebendo Jesus, e desta maneira que a espiritualidade nos conceda paz, esperança e luz. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o melhor presente. Nós iniciamos utilizando um livro de Aura Celeste, Escuta Meu Filho. Ela traz uma historinha inspirada em Jesus. Então, as crianças estavam sempre buscando a companhia de Jesus. E em determinado momento, um grupo de crianças procurou Jesus para presenteá-lo. Uma criança levou um feixe de trigos, outra um cesto de tâmaras, outra criança suco de uvas, mas teve uma criança que não levou nada. Os amigos começaram a zombar de Davi. Como, Davi? Você não trouxe nada para presentear o Mestre Jesus? Mas Jesus, afagando o menino, disse: dos 4, você foi aquele que me trouxe o melhor presente. Nenhum dos 3 tinha o direito de pedir aos pais aquilo que me trouxeram. Jesus falou bem, porque Davi, ele não se sentia à vontade de exigir de sua mãe viúva qualquer coisa que não partisse do seu próprio esforço. Então Jesus finaliza dizendo: de todos, você foi o que me trouxe a melhor oferenda. Você trouxe uma consciência que começa a agigantar-se na compreensão da justiça eterna. Nós podemos utilizar um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando apresentar a sua oferta diante do altar, se você se lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Vá, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos. Quando você se apresentar a Deus para pedir perdão, antes você deve perdoar os seus irmãos. Se você se lembrar que cometeu alguma injustiça contra um dos teus irmãos, deve primeiro reparar esta injustiça. Só então a sua oferta será agradável a Deus, porque será proveniente de um coração puro, livre de qualquer mau sentimento. Nos lembremos que os judeus, eles faziam sacrifícios materiais a Deus. Mas o cristão, ele deve oferecer a sua alma a Deus. E ele deve apresentar esta alma purificada, limpa de todo mau pensamento, de todo mau sentimento. Nós acreditamos que no templo do Senhor, você deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio, animosidade, todo mau pensamento que você tiver contra o seu irmão. Desta forma, a sua prece poderá ser levada pelos anjos aos pés de Deus.
Nós também podemos utilizar o Livro dos Espíritos nas questões que vão de 649 até 673, quando nós podemos estudar a lei da adoração. Adoração, que é a elevação do nosso pensamento a Deus. Através dela, o homem aproxima sua alma de Deus. É um sentimento inato, como da própria existência de Deus. Todos os povos vão ter isso, porque é um sentimento natural, faz parte da lei natural, então é um sentimento natural no homem, existente em todos os povos. Nós vamos dizer que não existem povos ateus. Pode existir homens ateus, mas não povos inteiros que vão se denominar ateus. A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as nossas ações, nós devemos imaginar que Deus está conosco, ao nosso lado. E nós nos deixamos refletir a partir daí. Será que se eu sentisse a presença de Deus ao meu lado durante todo o dia, para realizar todas as minhas ações, será que eu cometeria atos levianos? Será que de alguma forma eu seria preconceituosa, trataria um irmão menosprezando, se eu sentisse realmente a presença de Deus ao meu lado? Se eu soubesse que Jesus está ao meu lado, as minhas palavras seriam ofensivas, agressivas? De alguma maneira eu tentaria competir com uma irmã, agindo de má fé, mentindo? Então é isso que nós devemos pensar durante todo o nosso dia, em todas as nossas ações, pensarmos que Jesus está conosco, que Deus está ao nosso lado e eles estão percebendo tudo o que fazemos. E desta maneira nós teremos atos mais disciplinados, as nossas ações serão melhor pensadas, serão melhor sentidas e nós teremos esta obrigação de sermos pessoas retificadas na sociedade, realizando apenas o bem, apenas o melhor de nós. Mas voltando, será que são necessárias as manifestações exteriores, a adoração exterior? Os espíritos dizem para Kardec que a adoração exterior ela pode ser útil para dar o bom exemplo. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro a minha plateia, os meus ouvintes, que eu costumo trabalhar com a minha família. Quando eu vou palestrar, as minhas filhas sempre estão comigo. Eu iniciei na evangelização por causa delas e as minhas filhas, vendo o meu trabalho, esta minha adoração passa a servir como exemplo para elas. Então tem um bom exemplo para as minhas filhas que conseguem ver a mãe adorando o Senhor, exaltando o Senhor, levando as palavras de Jesus para todas as pessoas. Desta maneira, elas passam também a servir a Deus e a exaltar Jesus através do meu exemplo. Portanto, é uma adoração exterior que tem um bom exemplo para a minha família. Mas quando esta adoração ela ocorre de forma fingida, a exemplo dos fariseus, como dizia Jesus, quando é apenas por afetação, para que você possa se sobressair diante das outras pessoas, aí vai ter um mau exemplo e as pessoas nem imaginam o mal que causam agindo desta forma. Os espíritos dizem que Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem, evitando o mal. Prefere este tipo de adoração do que aqueles que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores como seus semelhantes. Mas nós ainda podemos dizer que
Se nós somos todos irmãos, porque somos todos filhos de Deus, todos os povos adoram o mesmo Deus sob diferentes nomes. Então, Alá, Jeová, Deus, Grande Espírito, Brahma, não importam os nomes. Todos os povos adoram o mesmo Deus. É por isso que nós devemos respeitar as crenças alheias. Jamais ridicularizá-las, porque isso seria falta de caridade. Outro ponto específico: se nós somos todos irmãos e neste momento estamos reunidos em comunhão de pensamentos e de sentimentos, esta adoração, ela tem força para atrair os bons espíritos aqui no meu lar e nos lares de vocês. Mas esta adoração, ela não será mais valiosa do que a adoração particular daquela pessoa que se encontra no leito, que não pode ir para as reuniões públicas, que não pode se reunir com todos os seus irmãos para realizar a adoração. Aquela pessoa que está no leito em sofrimento, mas com resignação e coragem, ela clama a Deus: Senhor, esteja sempre ao meu lado, que nunca me falte esta perseverança para passar por tudo isso que é da tua vontade, Pai. Esta adoração tem muito valor, porque todos nós podemos adorar a Deus pensando nele. Também falaremos que houve uma época em que os sacrifícios humanos existiam. Isso vem da mais alta antiguidade. Os povos primitivos, eles estavam envolvidos com instintos animais e chegavam a ser cruéis. Naquela época, onde o seu desenvolvimento moral era tão diminuto, eles começaram com sacrifícios dos animais e depois passaram para os sacrifícios de homens. Eles acreditavam que uma criatura viva tinha muito mais valor aos olhos de Deus. Chegavam a acreditar que a importância deste sacrifício estava relacionado à importância daquela criatura. E foi por isso que em determinada ocasião Abraão estava disposto a sacrificar o seu único filho Isaque. Lembremos, Abraão, que levou muitos e muitos anos para conseguir ter o seu filho, como Sara, já em idade muitíssimo avançada, era considerada estéril. Então, em determinado momento, Abraão, que amava demais o seu filho Isaque, estava disposto a sacrificá-lo em nome de Deus. Mas isso não aconteceu. Deus intercedeu, impediu que isso fosse realizado por Abraão. Deus não exige sacrifícios, até porque seria uma bobagem sacrificarmos qualquer uma de suas criaturas. Seria uma destruição inútil, porque todas as criaturas de Deus, todas as criaturas são amadas por Ele, da menorzinha, de um pequeno inseto, até o mais grandioso dos homens. Todas as criaturas têm importância para Deus. Por isso, Ele não exige sacrifícios. Seria então muito mais interessante se uma prece fosse feita do fundo do coração, com a maior sinceridade. Isso sim, será 100 vezes mais agradável a Deus do que qualquer uma das nossas ofertas. Isso porque a intenção é tudo. Mas Deus sempre abençoa aqueles que agem no bem, que fazem o bem para os seus semelhantes. É aí que nós dizemos que aliviar os pobres, aliviar os aflitos, terá sim um grande valor para Deus.
Então nós falamos que quando nós queremos fazer o bem, mostrar a nossa gratidão e o nosso amor para Deus, nós devemos fazer o bem para os nossos irmãos. Fazer o bem para um irmão é como fazer o bem para o próprio Senhor, porque estamos tratando bem da sua criatura. E é aí que nós dizemos que nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício. Nós podemos adorá-lo com as nossas preces profundamente sentidas, mas Deus não reprova os atos de devoção, as cerimônias de devoção. Só que todas essas cerimônias, elas costumam precisar de muito dinheiro que poderia ser utilizado mais utilmente. Deus ama a simplicidade. Nós vamos utilizar um livro de Emmanuel, Pão Nosso, quando ele diz que o mundo antigo, ele não compreendia o Altíssimo apenas através de oferendas e holocaustos. Aí chegou o cristianismo e com o cristianismo nós conseguimos compreender todos os entendimentos divinos. Nós tivemos acesso a tudo isso, a todas as verdades divinas, porque Jesus nos apresentou um Deus que é Pai amoroso e justo, que está apenas à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. Mas Emmanuel ainda diz, imaginemos um chefe de família que é justo, que é consciencioso. Este pai de família, ele não exige que seus filhos façam ofertas inúteis para que ele possa conceder os seus cuidados. Nós podemos pensar, será que eu, como uma mãe de família, eu exijo que minhas filhas me tragam frutas, presentes, até mesmo corpos de animais, para que eu possa ofertar a elas todo o meu amor, o meu desvelo e até abnegação, sacrifício? Não. Eu amarei as minhas meninas, independente das ofertas que elas possam me fazer, e assim mesmo é Deus. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, o interesse real que nós temos é que eles consigam se transformar em pessoas melhores, que eles se destaquem na sociedade através da sua bondade, do seu trabalho árduo, do seu amor, de todas as virtudes de elevação moral e de atos nobres que podem realizar na sociedade. Portanto, é isso que Deus quer de cada um de nós, que nos elevemos e que possamos realizar na sociedade atos enobrecidos, uns para os outros. Deus não deseja de nós sacrifícios nem lágrimas. Ele apenas deseja que tenhamos ânimo sereno para aceitar a sua vontade e colocá-la em prática. Podemos utilizar outro livro excelente, Os 4 Sermões de Jesus, Paulo Alves Godoy. Ele diz para nós que este trecho do Evangelho, Mateus 5, versículo 23 e 24, está contido ali, é parte integrante do Sermão da Montanha, um sermão de caráter coletivo, onde Jesus traz uma série de instruções para os homens. Dentre elas, ele fala desta necessidade de melhor relacionamento entre os homens e também fala desta necessidade da reconciliação com os adversários. Paulo Alves Godoy nos informa que é necessário quitar as dívidas de vidas passadas, quitar estas dívidas enquanto estamos na terra, ou seja, enquanto estamos encarnados. E ainda fazermos de tudo para não adquirirmos novas dívidas. Todo delito vai trazer para nós resgates que podem ser dolorosos.
nós nos lembramos de um outro trecho do Evangelho, Mateus 5, 25 e 26. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e este ao ministro e você não seja mandado para a cadeia. Em verdade vos digo, não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil. E aí nós pensamos, enquanto está a caminho com ele, enquanto está encarnado. De qualquer forma, nós nos reconciliaremos com os nossos adversários. Se isso não acontecer nesta encarnação, nós teremos novas chances, novas oportunidades em encarnações futuras. Poderemos estar envolvidos com esses adversários para que possamos nos reconciliar. Lembremos que em muitas situações, em outras vidas, quando ferimos e fomos feridos, nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com esta pessoa lá no plano espiritual. E lá no plano espiritual, nós fomos aconselhados por supervisores espirituais elevados que disseram que nós deveríamos reencarnar e poderíamos estar envolvidos no mesmo lar, com este desafeto. De comum acordo, nós aceitamos vir na mesma família, como pai e filho, como esposo e esposa, como avô e neto, irmãos, primos. Eu e este ser que tanto nos prejudicamos, retornamos no mesmo lar para que os laços familiares possam fazer nutrir laços de amor, de amizade, de concórdia, de paz. É por isso que em muitas famílias nós percebemos seres que se detestam, pessoas que não falam a mesma língua, onde existem repulsas, onde existem desavenças. E se você nutre qualquer tipo de sentimento desgastante, desajustado por esta pessoa que está no seu lar, compreendendo isso que nós estamos falando, pode olhar para ele de uma forma diferente? O primeiro passo é que você saia desta situação de pessoa que está sendo agredida, vitimosa, e olhe para ele como a pessoa procurando suas qualidades, as suas virtudes, porque todos nós temos. Se nós cometemos erros, nós também cometemos atos que são bons. Todos nós temos defeitos e virtudes. Portanto, tente reparar nos atos bons, nas virtudes que esta pessoa tem, para que você possa começar a despertar por ela sentimentos mais nobres e desta maneira possam então reconciliar-se para trilhar neste caminho, enquanto estão encarnados, uma fase de reajuste e paz. Nós podemos utilizar o Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati que desvenda todo o Evangelho de Mateus de uma forma preciosa. Ele fala para nós que este trecho que nós estamos estudando afirma que aquele que ama a Deus em espírito e verdade tem por altar a própria consciência. A oferta que o cristão faz a Deus é das suas preces sinceras. Mas, se quando você estiver orando, você se lembrar, a sua consciência te acusar de ter prejudicado algum dos seus irmãos através de palavras ou atos, você deve imediatamente se esforçar para reencontrar este irmão e para que vocês tenham um perdão recíproco. Mas quando a gente está falando disso, a gente sempre se questiona, e se essa pessoa desencarnou? Ontem eu estava conversando com os meus familiares, acontecendo um caso relacionado à minha família, e aí eu disse, poxa vida, mas existem muitas pessoas que só valorizam aquele ente familiar quando ele já desencarnou. Então, enquanto essa pessoa está encarnada, precisando tanto dos seus familiares, precisando de acolhimento, de atenção,
necessitando conversar, se expressar, ser ouvida e amparada, as pessoas não têm tempo para ela. Mas vai acontecer um momento do seu desencarne e muitos destes familiares podem ficar com remorso porque sabem que não cuidaram dele adequadamente. E como é que nós podemos nos reconciliar depois da sua partida? Jesus pede, reconcilie-se enquanto está a caminho com ele, enquanto está no caminho na reencarnação, porque tudo é muito mais fácil. Mas se ele já desencarnou, faça sim suas preces sinceras, endereçando a este ser, pedindo que os bons espíritos encaminhem os seus melhores fluidos a este ser. Que Deus, que Jesus possa protegê-lo, possa restaurar suas forças, possam encaminhar a ele os seus pedidos sinceros de perdão, encaminhando toda a sua paz, todo o seu amor, a sua amizade, e que vocês possam, em determinada ocasião, estarem diante um do outro para formalizar este pedido de perdão recíproco. Tudo é permitido pela espiritualidade, mas nós precisamos nos esforçar para quebrar estes laços de discórdia que podem estar nos unindo com outro irmão. Aí sim, quando nós conseguimos realizar o perdão, perdoarmos e sermos perdoados, a nossa consciência se apazigua e em nós nasce o amor fraterno que volta a se instalar nos nossos corações. E desta maneira nós podemos seguir de uma forma mais leve. É quando o fardo fica mais leve. O cristão apresenta a sua alma para Deus e deve entregá-la purificada, ou seja, livre de todo mau pensamento, livre de todo mau pensamento, de todo mau sentimento. O último livro, O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, ele vai nos falar que os nossos pensamentos determinam o nível da nossa consciência. Para restaurar estes pensamentos, eu tenho que manter os meus desejos nobres. Os desejos nobres estão sempre vinculados ao meu desejo de beneficiar as outras pessoas. Que as outras pessoas estejam bem, que eu possa auxiliá-las. Então, muitas vezes são desejos altruístas, abnegados. Quando eu começo a pensar desta forma, a desejar o bem, e eu cumpro bem as minhas obrigações diárias, aí sim eu consigo ter força e preparo para realizar melhor aquelas ações que foram mal feitas. Eu começo a corrigir os meus atos. E é desta maneira que eu consigo ter paz e tranquilidade reinando no meu íntimo. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. A gente está falando aqui de reconciliação, de libertação, para que eu possa me entregar a Deus. E é com isso que eu te questiono, meu irmão. Pensa nesse momento. Será que você tem alguém que cometeu alguma coisa, algum ato que te chocou, que te deixou magoado, ressentido? Essa pessoa não conseguiu ver o seu lado. Essa pessoa, podendo fazer uma coisa boa para você, ela te prejudicou de alguma forma. E isso faz com que você tenha essa alma pesada. É como um buraco no peito. Você não aceita. Só que isso está te prendendo, irmão. Isso não permite que você caminhe pela vida desempenhando o que você tem de melhor. E Deus permite que nós desempenhemos o nosso melhor. Ninguém reencarna para sofrer. Mas a gente sofre quando transgride a lei de Deus. Todas as vezes que a gente faz o mal
para o outro, a gente transgride a lei de Deus. E aí, inevitavelmente, a gente pode atrair sofrimentos para a nossa vida. Porque a gente só vai se libertar quando quitar tudo que a gente tiver de dívida com a lei. Nós devemos quitar tudo. Portanto, não depende de nós estarmos cobrando um reajuste dessa pessoa que nos prejudicou. Entrega para Deus. Deixa que essa pessoa, ela se reajuste com a lei e tenta libertar isso. Tenta separar a sua vida desse momento desagradável. Isso é o primeiro passo. Então, para você pedir perdão a Deus, lá na nossa prece, no Pai Nosso que Jesus nos ensinou, nós pedimos perdão a Deus. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo o meu irmão. Então, antes de pedir perdão a Deus, você deve perdoar este irmão, libertar este irmão, para que ele quite tudo o que ele deve com a lei, porque ele te prejudicou. Está lá na lei. Por outro lado, nós não fazemos só coisas maravilhosas. Infelizmente, somos falhos todos. Ainda não estamos num grau de adiantamento onde somos seres perfeitos, onde realizamos apenas atos nobres. Nós pisamos na bola tantas vezes. Então, será, pensando aqui, que eu prejudiquei alguém? Que através dos meus lábios eu feri? Através da minha mente eu feri? Porque os meus pensamentos são emanações fortíssimas e eu posso ter ferido essa pessoa? Ou foram os meus atos que foram realmente levianos e eu prejudiquei alguém? Então, pensando com a maior franqueza e a maior sinceridade, porque se eu prejudiquei essa pessoa, eu tenho que reparar. Senão, quem tem aí um comprometimento com a lei sou eu. Fui eu que infringi essa lei. Então, eu preciso saber de forma sincera se eu realmente prejudiquei alguém, se esta pessoa está ofendida comigo, ressentida comigo, e eu devo buscá-la para pedir perdão. Jesus nos pediu perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7, que eu possa perdoar os meus ofensores, mas que eu também saiba ser humilde o suficiente para pedir perdão para aqueles que eu tenha ferido no caminho. E aí sim, quando eu estiver liberta destes sentimentos de rancores e ressentimentos, de mágoas que são como um fel dentro de mim, aí sim, liberta de tudo isso, eu posso me entregar a Deus nas minhas preces sinceras. Eu posso me curvar diante do Senhor, pedindo proteção, paz, discernimento, agradecendo tudo o que Ele tem feito na minha vida, inclusive possibilitando esta liberdade de espírito que me permite andar pela terra, realizando o que é do meu plano, do meu planejamento reencarnatório, que é aquilo que Deus quer para mim, é a felicidade que Deus quer para mim. Eu realizando este planejamento em paz. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada nesta ocasião para desempenhar este trabalho de luz. Para que possamos finalizar este trabalho, finalizar esta palestra, por favor, fechem os olhos e me acompanhem nesta prece. Amado Pai, nós somos muito agradecidos pelo Evangelho do Mestre Jesus, que nos esclarece, nos disciplina e nos permite nos tornarmos pessoas melhores. Senhor meu Deus, se tiver algum dos meus irmãos ressentido comigo, ó Pai, se ele me olha de uma maneira estranha, se ele não tem bons sentimentos por mim, ó Deus,
que este meu irmão possa sentir os meus apelos, que os bons espíritos possam encaminhar a ele as minhas melhores vibrações de paz, os meus fluidos de amor, restabelecendo entre nós um relacionamento de amizade, de irmãos que somos. Mas, meu Pai, se eu prejudiquei alguém e eu de fato não estou me lembrando, oh meu Deus, coloque discernimento em mim, que eu consiga visualizar o rosto desta pessoa neste momento e me envie força, Senhor. Me envie as palavras certas para que eu possa restaurar este nosso relacionamento, que possamos nos olhar com cordialidade e afeto sincero, que eu possa amparar este meu irmão se ele necessitar de mim, estender a minha mão fraterna para este irmão se ele precisar de mim, e que assim em todos os lares haja paz, em todos os círculos de atividade humana, no nosso trabalho, no nosso estudo, que as pessoas possam se amparar, se ajudar na fraternidade, fazendo brilhar neste planeta a fraternidade e a paz, meu Deus. Eu agradeço a Erasmo por este trabalho de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu te agradeço por ter me ouvido até agora. Muito obrigada. Desejo a todos vocês paz, a paz de Jesus. Obrigada.